E apresentando hoje um tema que está no livro Fonte Viva. Este livro, Vinha de Luz. Este livro, ele faz parte da série Chico Xavier Emmanuel, que tem Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Ceifa de Luz, Pão Nosso. Então, são livros que trazem mensagens curtas, que são elaboradas pelo Emmanuel, mas que ele busca uma passagem de Jesus, um comentário que ele fez, e aí é trazido pelos apóstolos, né, pelos seus discípulos, algum trecho desse comentário. E saibamos confiar. Nós pensamos, quando fomos solicitados para apresentar o tema, em algo que fosse bem pertinente ao momento que nós estamos vivendo, um momento de pandemia. E, nesse momento, o que mais nós estamos precisando é exatamente dessa confiança. E o evangelista Mateus, no capítulo 6, versículo 31, ele traz um trechinho da fala de Jesus, que diz: não andeis, pois, inquietos. Então, em cima desta fala do nosso mestre, de não andar inquieto, que nós vamos refletir neste dia sobre as nossas aflições, as nossas inquietações, aquilo que, de alguma maneira, está mobilizando as nossas emoções. E aí perguntar para cada um, pensar aonde se encontra, quais são de fato as nossas inquietações nesse momento. O que é que nós tememos, né? O que é que nos aflige, porque a recomendação de Jesus foi exatamente para que a gente não andasse em aflição. Mas será que isso é fácil? Primeiro, nós temos que recorrer à nossa compreensão de que vivemos neste planeta que é de provas e expiações. O que são provas e expiações? São experiências difíceis, desafiadoras, que vamos viver e não viver sem dor, viver só na alegria. E por que estamos nas provas e expiações? Porque ainda não conseguimos elaborar uma semeadura que seja compatível para esta libertação. Mas isso eu falo de mim, eu falo de vocês e falamos da humanidade, porque é o conjunto da humanidade que compõe a sociedade. Então, cada um de nós precisa, de fato, pensar que situações difíceis vão acontecer na nossa vida. Quais são essas condições? Para uns, é a saúde que fica abalada. Para outros, é a perda de alguém que lhe seja muito importante, significativo. Para outros, a condição financeira que mudou assim substancialmente. Para outras pessoas, podemos dizer que são as dificuldades que se vivencia nos conflitos familiares ou na própria convivência relativas ao mundo social, contexto social em que se encontra inserido. Mas também vemos que o próprio ambiente de trabalho, às vezes, nos apresenta situações que nos desafiam, que nos causam ansiedade, desgosto. E cada uma dessas condições, quem quer que as experimente, precisa, de fato, saber lidar com o novo que chega, para que, diante dessas variadas aflições, possa transcender
ao momento. Então, a mensagem nos convida a que saibamos confiar. E o que é esta confiança? É exatamente aquilo que vai nos trazer a força da vida, que é a fé. É a compreensão de que cada uma destas ocorrências, ela tem propósitos que são para o crescimento, para o amadurecimento, para a libertação das nossas amarras. Então, o primeiro passo que nós podemos estar dando nesta caminhada é exatamente buscar esta compreensão, extrair as preciosas lições e entender que nós precisamos também estar buscando esta conexão, esta compreensão em relação às ocorrências adversas que nos chegam. Porque aquele que sofre, ele não foi o escolhido pelo Pai para passar por aquele sofrimento. A escolha é nossa. Porque cada dor, cada desafio, cada pedra no caminho, ela foi colocada como resultado de uma experiência pregressa que nós tivemos e que não soubemos aproveitar. E como as leis do nosso Pai, elas são sábias e justas, então chega o momento que nós precisamos retirar aquela pedra do caminho. A benfeitora Joana de Ângeles, no livro Libertação do Sofrimento, psicografia do nosso querido tio Divaldo, ela narra uma lenda sufi de que um rei, ele começou a tomar conhecimento de que aquelas pessoas que eram os seus tutelados estavam falando mal dele, do seu governo, e resolveu fazer uma experiência para poder ouvir de fato o que aquelas pessoas que ele comandava estavam pensando a seu respeito. Um certo dia, ao amanhecer, ele resolveu colocar uma grande pedra na curva de uma estrada movimentada, que era uma estrada pela qual as pessoas caminhavam dentro daquela região. E ele ficou vestido como uma pessoa simples, escondido atrás de uma árvore, para que não fosse identificado, e de fato ele conseguia alcançar o quanto aquelas pessoas iriam falar a seu respeito. Inicialmente, passava um grupo de caçadores que, ao se defrontar com aquela grande pedra que poderia ter causado um acidente, eles esbravejaram, caluniaram, perguntaram onde estava a administração daquele local, que não se dava conta que uma grande pedra estava no meio do caminho para poder causar um acidente. E saíram para o que se destinavam à caça. Mais adiante, uma carruagem vinha em velocidade e quando o cocheiro faz a curva, eis que ele consegue frear, mas também começou a emitir toda a sua vibração negativa para aquele rei, dizendo onde estavam as pessoas que deveriam tomar conta, administrar aquela estrada, que foram capazes de permitir uma pedra daquele tamanho e que poderia também provocar um acidente. Seguiram a viagem. Mais adiante, um grupo de militares que também faziam exercícios estavam em velocidade na marcha do exercício e eis que se defrontam também com aquela grande pedra e vão falar daquele rei que era irresponsável, que não estava tomando conta como deveria,
que aquela grande pedra poderia causar um acidente. E assim, o dia foi passando e cada pessoa ou cada grupo de pessoas que passavam por aquele local tinha sempre uma, duas palavras para poder denegrir a imagem daquele rei. O rei foi ficando triste, cabisbaixo, e eis que chega o final daquele dia e ele já se preparava para poder ordenar aos servos que tirassem a pedra do caminho e se dirigir à sua residência. Quando ele observa ao longe uma camponesa que vinha se aproximando e estava com a enxada ao seu ombro. Quando a camponesa se depara diante da pedra, ela reflete: mas que coisa interessante! Eu passo por este caminho todos os dias e nunca me dei conta de que tinha essa pedra. Deve ter acontecido alguma coisa para ela ter vindo parar aqui. Retira do seu ombro aquela enxada e tenta colocá-la de tal forma sob a pedra para que pudesse de alguma maneira arrastá-la, tirando daquele caminho que poderia ocasionar um acidente. Diante de algumas tentativas, eis que aquela camponesa logra sucesso. A pedra foi arrastada e ela retorna para o local onde a pedra havia sido colocada e tenta, com a sua enxada, aplanar a terra que havia sido revolvida na tentativa de retirada. E ao fazer os movimentos na areia, eis que ela se dá conta de que havia uma caixa naquele local. Ela retira a caixa e lá tinha um bilhete que dizia: aqui tem um prêmio para aquela pessoa que removeu o obstáculo do caminho. Enquanto uns chegam e nada fazem, apenas criticam, outros, com o seu esforço, com o seu suor, é capaz de estar pensando no risco que ela representa e assim faz o seu movimento para retirar aquela pedra do local. Então, esta narrativa da benfeitora Joana de Ângeles, ela nos abre um leque de possibilidades de reflexões sobre tudo quanto movimenta a nossa existência. Porque a pedra, ela simboliza exatamente o que chega para a nossa existência como obstáculo, como impeditivo, como desafio, como dor, como sofrimento. E cada um de nós, diante dessas condições que a vida nos apresenta em nosso vivido, vai manifestar posturas semelhantes aos militares, semelhante ao cocheiro, semelhante àqueles homens que passaram para a sua caça. E o que fizeram, cada um, pessoas diferentes, mas com os mesmos pensamentos: a crítica, a irritabilidade, a cólera, o acusar o outro, aquele que era o responsável por aquela região. E é importante que cada um de nós possa refletir
quando estas situações difíceis, elas se apresentam na nossa caminhada. De que maneira nós nos comportamos, os nossos pensamentos, eles se alinham na direção daquilo que vai trazer a solução do que nós estamos buscando diante da dor, do obstáculo, ou vai ocasionar perigo, vai aumentar a minha dor, porque se eu vejo uma pedra no caminho que pode causar um acidente, eu passo, como se aquela pedra não tivesse dizendo nada a mim, porque eu segui, ela pode não ter ocasionado nada a mim, mas causar a um filho, a um pai, uma mãe, um amigo e aos desconhecidos também. Então, saibamos confiar. É o convite que Jesus está a nos fazer. Ele vem dizer assim: se hoje você recebeu uma notícia que não foi uma notícia agradável, que trouxe tristeza, que trouxe mágoa, confie, porque aquela experiência, ela tem algo de instrutivo que nós precisamos perceber. O que fez aquela camponesa, mulher, digamos assim, sem o corpo atlético dos militares, com uma enxada que significava vindo da sua lida, final da tarde, ou seja, estava a trabalhar na terra, e foi ela, aquele ser trabalhador, que diante de um dia de lida na terra, pensou não somente em si, lembrou que todos os dias passa por aquele local e não lembra de estar vendo aquela pedra. Então, esta experiência da camponesa, ela precisa soar no nosso íntimo, porque passamos por situações semelhantes e agimos que nem os militares. Reclamamos, ficamos chateados e seguimos a nossa caminhada sem uma atitude que possa ser a atitude de pensar no outro e fazer algo que não venha a comprometer a vida do outro. Jesus, a todo instante, está nos convidando para, diante das pedras em nosso caminho, mantermos esta confiança em Deus. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, nós encontramos lá o Espírito Verdade, José, trazendo pontuações importantíssimas para a nossa reflexão. E uma das informações que José traz é exatamente que a fé é a mãe de todas as virtudes que nos conduzem a Deus. Vamos pensar na virtude, neste caminho que vai nos levar a estar nesta conexão mais intensa e profunda com o nosso Pai. Porque aquela camponesa, ela não pensou naquele momento no tamanho da pedra, no quanto seria difícil para ela sozinha retirar do caminho, na força que, porventura, ela não tinha para poder fazer o deslocamento. O que ela pensou? No acidente que aquela pedra poderia ocasionar. Quando nós pensamos no outro, as nossas dores, os nossos sofrimentos, eles começam a ser menos sofridos para a nossa caminhada. Porque o homem de bem,
que se lança à realização de algum empreendimento, ele triunfa se ele tem fé. É o que nós encontramos lá também no Evangelho segundo o Espiritismo, neste capítulo, no item 12. E isso nos faz lembrar Thomas Alva Edison e as suas tentativas de trazer a iluminação, a lâmpada elétrica para nós. O que fez este homem movimentar-se em tantas tentativas no seu cotidiano? Exatamente esta confiança, porque a fé, o próprio Emmanuel coloca no livro Pensamento e Vida, psicografia de Chico Xavier, é a força da vida, é aquilo que nos movimenta. Porque, momentaneamente, nós atribuímos a fé a essa crença comum, a nossa dimensão intelectual. Por exemplo, vamos nos submeter a um concurso, a uma prova. Então, nós temos uma crença de que vamos ser aprovados. Mas, para que eu obtenha aprovação, isso vai se dar sem eu fazer o meu movimento, o meu esforço para atingir aquilo que eu coloco como meta? Não. Eu vou precisar me esforçar, estudar, acompanhar aquele conteúdo que vai ser disponibilizado para o exame ao qual eu serei submetida. Então, são percursos que fazem com que nós busquemos este exercício de libertação do sofrimento para que cada vez mais eu exercite a virtude do amor, principalmente da paciência. Quantos de nós, em momentos difíceis e delicados, ficamos apressados com a solução daquilo que estamos vivenciando? Isso é a nossa natureza humana. É natural que nós, diante de momentos difíceis, queiramos logo que eles passem. A natureza humana nos alerta para isso, para que rapidamente a doença desapareça, o desemprego eu possa conseguir um emprego, que aquele filho rebelde ele possa cair em si e modificar os seus pensamentos. Então, esse desejo é nato nosso, mas associado a isso tem algo que é profundo e que diz respeito à nossa vida espiritual. E é justamente aquilo que nós vamos estar movimentando em nosso cotidiano para poder sair daquela condição. Porque, diante do sofrimento que eu esteja vivenciando, eu vou ter um tempo para esse processo de libertação. E este tempo vai depender do meu olhar perante aquela situação. Porque se eu estou vivendo a dor e eu me revolto e eu acuso, por exemplo, no relacionamento, aquele companheiro, companheira que se foi e me deixou desolado, me deixou triste, me deixou rancoroso algumas vezes pelas situações que foram criadas. Então, eu tenho aquela situação que é concreta, mas eu posso sair mais rápido do sofrimento se eu investir os esforços para sair daquela condição. E nesse investimento vem a fé, esta confiança. E esta confiança ela vai se revestir de poder, de força, na medida que eu vou trabalhar incessantemente para aumentar a minha conexão com a espiritualidade, com o meu anjo da guarda, para que eu receba essa coragem, o bom ânimo, a perseverança
de não desistir diante das adversidades que aquela condição está desencadeando na minha vida. Então, eu preciso abrir o meu coração e a minha mente para perceber o que essas experiências elas vão estar sinalizando para cada um de nós, porque a fé ela acessa as realidades divinas em nós, que momentaneamente ficam esquecidas. Quando é que momentaneamente nós nos esquecemos? Quando diante do sofrimento vem a revolta, vem aquele questionamento de raiva. Por que Deus fez isso comigo? Meu filho, eu amava tanto meu filho. E ele sofreu um acidente, e ele foi assassinado, e a Covid levou. Então, são situações, não estamos aqui falando que não são dolorosas, que não são difíceis, mas a forma como eu lido com este sofrimento pode aumentar o meu tempo de sofrimento ou reduzir se eu vou acender em meu íntimo esta fé que acessa a nossa realidade divina. O que isso quer dizer? Acessar a realidade divina que cada um de nós, filhos de Deus, Deus infinito, amor e misericórdia, nós trazemos em nosso íntimo, pode estar ainda adormecido, semi-adormecido, despertando e já desperto, esta fé inabalável, esta certeza dos propósitos do Pai. Porque quando eu me revolto diante da situação, esta fé está adormecida, porque eu vou me rebelar contra aquele que foi o meu Criador. Então eu vou dizer, Deus, por que você fez isso comigo? Quando assim eu penso, quando assim eu me revolto, isso vai trazendo para mim os questionamentos como se eu não acreditasse na existência de Deus. E nós, que estamos neste momento, nesta escuta, estamos aqui porque já temos, de alguma maneira, este conhecimento sólido, ficando firme, como uma árvore de raízes profundas, que aos poucos ela vai cada vez mais ficando sólidas no solo das nossas existências. Então, a fé, nós podemos estar comparando a uma planta. Inclusive, neste mesmo livro, Vinha de Luz, há um capítulo intitulado Fé, salvo engano, é o capítulo 40, 60, onde Emmanuel também vai falar que a fé é como aquela planta que ela precisa de cuidado. Uma planta, ela não nasce miraculosamente, ela não nasce do nada. Para nascer, algo precisou ser feito para que ela viesse à vida, ainda que nós tenhamos, por exemplo, usufruído de uma manga e arremessado aquele caroço ao solo. A manga vai gerar uma árvore frutífera que precisou, por exemplo, da chuva, da água, para adubar aquele solo. Então, Emmanuel traz também esta reflexão para que nós possamos pensar neste trabalho como se fosse uma planta da fé em nós. E é interessante observarmos que é justamente nessas condições mais difíceis que vamos sendo testados com relação à nossa fé. A fé, essa força que desperta os bons instintos, os melhores que o que eleva, né, o homem. Então, assim, quando nós vamos buscar
estes recursos para vencer os obstáculos. E onde nós vamos encontrar estes recursos? Na fé. Na fé que, aparentemente, ela estava, ela não se apresentava em meu cotidiano, ela não estava fortalecida, mas uma condição se apresenta para que eu possa, de alguma maneira, apresentar uma disposição para caminhar, vencendo a adversidade. Então, Emmanuel, através deste convite de Jesus, para que não fiquemos nas aflições, nesse turbulinho, nessas tormentas do momento que nós estamos vivendo, um momento delicado, um momento difícil, um momento com muitas situações novas, que precisamos dar respostas a estas situações, mas que nós sabemos que este momento ele está sendo o que vai proporcionar chegarmos ao mundo de regeneração de maneira mais rápida. E isso é possível? Sim. Nós poderíamos estar em uma condição fora da pandemia e vivendo por mais tempo sofrimentos até que o planeta pudesse ascender de nível. Entretanto, o nosso governador da Terra, junto com o Pai, nos oportunizou, neste momento, esta condição que estamos vivendo, para que pudéssemos também voltar o nosso olhar e perceber onde nos encontramos nesta confiança, na fé, que é justamente a certeza de que vamos atingir o fim. E o que nós desejamos deste momento? Que ele termine logo, porque ele já dura um ano. E nós sabemos que ainda levará mais algum tempo. O desejo de cada um é que todo mundo seja vacinado, é que as pessoas que ainda não adoeceram não adoeçam, porque os que já partiram para a verdadeira vida, eles tiveram as suas experiências e receberam o convite, porque foi chegado o momento para cada um deles. Mas nós que aqui nos encontramos, é necessário que possamos alimentar esta chama da fé que habita o nosso íntimo, reconhecendo em que estágio ela se encontra. Ainda adormecida? Não. Porque certamente cada um de nós já passou por experiências difíceis, onde buscou forças para poder vencer, para poder lutar, para poder sair daquela condição dolorosa. E agora que aqui estamos mais fortalecidos, lembrando do que a mãe de Chico Xavier havia dito a ele quando já desencarnada: meu filho, tenha paciência. Ele se queixando da sua madrinha. Você precisa crescer forte para o trabalho. Uma criança ouvir isso de sua mãe, já sentindo a dor da partida de uma mãe, sendo maltratado por uma madrasta que todos os dias lhe batia, e ouvir da sua mãe: tenha paciência, você precisa crescer forte para o trabalho. A mensagem, saibamos confiar, está a todo o tempo nos convidando ao trabalho de renovação, inicialmente de nós mesmos, desta condição onde somos iguais ao cocheiro, aos militares, aos homens que iam à caça, e estamos na posição cômoda de acusar e não fazer o papel que nos compete. Porque se cada um tiver fazendo a sua parte, estaremos em uma outra condição. E por que estamos nessa? Porque alguns
por exemplo, estão se aglomerando, não estão seguindo as recomendações das autoridades sanitárias, estamos abusando daquilo que é o colocado para, neste momento, nós acelerarmos o processo dessa pandemia e ela deixe de existir. Então, nós nos rebelamos com relação às ordens e ainda acusamos. Acusamos sempre as autoridades. Não estamos aqui fazendo qualquer defesa a quem quer que seja, mas sim lembrando que, como seres individuais em processo de crescimento, cada situação que nos chega nos faz um convite à tomada de consciência, a se tornar uma pessoa melhor. E a pandemia nos convida, além disso, a fortalecer, a trazer robustez à nossa prece, à nossa fé, acreditando que tudo é passageiro no movimento da vida, que a lei do progresso ela está atuando para que mais rapidamente o nosso planeta Terra ele possa ascender a mundo de regeneração e que possamos ainda usufruir deste mundo novo, onde as pessoas certamente nesta condição serão mais humanas, mais solidárias, menos egoístas. Então, são aspectos da nossa vida que precisamos estar alertas para iniciar o processo de trabalho a partir de agora. De que maneira? A mensagem também nos orienta a buscar a oração que nos sustenta, a oração que nos fortalece. Quantos grupos de orações foram criados a partir da vivência da pandemia? Nós conhecemos, por exemplo, aí na Flórida, um grupo criado a partir de pessoas conhecidas que tiveram Covid e se sustentando, recebendo nomes, fazendo vibrações. São recursos à nossa disposição, que não precisamos de ninguém senão de nós mesmos para começarmos a partir de agora. E aí vamos a uma reflexão. Até hoje, quantas vezes nós conseguimos vibrar por aquelas famílias que perderam os seus entes queridos em decorrência desta pandemia? Porque nós sabemos que outras causas de morte fazem parte da trajetória de cada um. Mas estamos vivendo a pandemia, então vamos falar neste foco, nessa perspectiva. E a partir daí, se ainda não conseguimos, não tivemos a ideia, não veio à nossa mente de fazer essa vibração, na medida que nós estamos oferecendo os nossos bons pensamentos àqueles que estão passando por essa condição difícil, certamente bênçãos vêm em nossa direção e isso fará com que as nossas dores elas possam ir suavizando em nosso íntimo. Já paramos para pensar nessa perspectiva, na oportunidade que temos de auxiliar, de orar, de trazer bons pensamentos, deixando de acusar menos e fazendo a nossa parte? Porque isso ainda é difícil. É muito comum. Nós nos queixamos de tudo. Saindo dessa condição de pandemia, vamos pensar. A gente se queixa do transporte coletivo que é cheio, a gente se queixa do metrô que está cheio, a gente se queixa da comida que não está boa, a gente se queixa do filho, a gente se queixa do companheiro, a gente se queixa do pai, da mãe, da natureza humana.
Mas essa condição, ela só mostra a nossa fragilidade e o nosso nível de amadurecimento que precisa estar mais acima. Nós precisamos, é urgente e necessário, ter esta confiança, ter esta compreensão de que todas essas condições que a vida está nos mostrando são provas, são exames que exigem a nossa aprovação. Esses exames da vida, eles acontecem como frutos, como respostas às nossas ações pregressas. Então, se desejamos viver com menor sofrimento, somos convidados a partir de agora a uma nova caminhada e a um novo olhar perante a vida. Manter essa chama da fé mais acesa, sempre acesa, não deixando que ela possa perder a sua luz, é um movimento diário e constante. E eis que vem a figura do nosso Mestre Jesus a nos dizer que é preciso ter bom ânimo. E quantos que conviveram com ele à sua época confiavam no seu poder, tinha essa fé. Quantas vezes Jesus disse quando esteve aqui: a tua fé te curou. E aí nós lembramos daquela passagem quando Jesus estava adentrando a Cafarnaum com seus discípulos e com a multidão, que chegou um grupo de judeus já mais idosos a pedir a intervenção de Jesus para um servo que estava adoecido, e ele precisava, o centurião havia enviado aqueles homens para pedir a intervenção de Jesus. E aí vamos recobrar na história a figura do centurião, que era no patamar do poder romano. Ele estava situado no 6º escalão e era responsável por uma centúria que tinha 80 pessoas sob o seu comando. E cada uma dessas pessoas tinham outros que trabalhavam para manter a segurança, né, daquele local. Então, este centurião, e aí nós vamos fazer uma análise perante a questão do romano com o judeu. O romano, ele exercia o poder sobre os judeus, então eles não eram bem vistos. Mas quem foi pedir a Jesus para curar o servo do centurião? Os judeus. Então, o que houve naquele momento para judeus intercederem por um romano? A figura daquele centurião, que era uma pessoa boa, que era uma pessoa solidária. Então, só tendo uma postura diferenciada para poder trazer àqueles judeus a vontade de pedir a Jesus a intercessão. Mas o centurião sabia do poder de Jesus e, por isso, pediu àqueles judeus que fossem interceder. E o que acontece? Jesus vai no caminho da casa do centurião, porém, nesta caminhada, o centurião toma conhecimento desta caminhada de Jesus e acha que ele não era digno de receber Jesus em sua casa, mas tinha também toda aquela movimentação histórica de um judeu adentrar a casa de um romano. E o que houve? O centurião manda mais pessoas para poder encontrar com Jesus no meio do caminho. E quando ocorre este encontro, o próprio mestre, ele antecipa o que ele já havia percebido, que era justamente a fé daquele homem,
a fé do centurião. Então, sem a presença de Jesus no lar, ele foi capaz de curar aquele servo que era uma pessoa importante para aquele centurião. E nisso nós podemos observar na própria trajetória da vida de Jesus quantos e quantos ele pôde curar, a cura que significava, né, a saída de uma condição difícil que viviam, mas logo depois as pessoas elas retornavam para a mesma condição de antes. Os cegos que foram curados, leprosos que foram curados, o paralítico. Então, nessa história, na história do cristianismo, quando Jesus diz, vai, a tua fé te curou, Jesus está nos convidando à fortaleza da fé e à renovação. A renovação de hábitos, de atitudes, a não retroceder aos caminhos equivocados que antes percorremos. Então, vamos na história do cego, que recobra a visão. Inicialmente tem uma gratidão, mas logo depois retorna à sua vida de prazeres, à sua vida dissoluta. O que isso vem representar? Exatamente um desejo de mudança que não se concretizou porque estes não seguiram os passos de Jesus. Refletindo sobre esta caminhada, isso algumas vezes também acontece conosco, quando nós desejamos que haja uma mudança para melhor em nossa vida, a libertação de algum tipo de sofrimento. Muitas vezes nós prometemos que vamos mudar, que não vamos mais agir daquela maneira, e de repente chega a mudança almejada, e com o passar do tempo, olhe o retrocesso, olhe a queda, porque nós não nos mantemos firmes com fé nos propósitos que abraçamos. Jesus, quando diz, a tua fé te curou, dizia às almas que haviam se colocado com disposição para dar um passo além. Trago esta reflexão. Estamos com disposição de dar um passo além? Um passo além é seguir a Jesus. É fácil ser humilde, ser honesto, ser paciente, não caluniar, ser justo, ser. São tantas virtudes que vimos e lemos na vida de Jesus, que é este o convite que ele faz hoje, quando encontramos na sua mensagem para não mantermos-nos nas aflições, e na palavra de Emmanuel, saibamos confiar. Confiar em Jesus, confiar em nosso Pai, é manter este bom ânimo diante das aflições. É orar de joelhos desconjuntados, acreditando que vamos conseguir superar as adversidades. Porque o apóstolo Paulo, falando sobre fé, lembrando os joelhos desconjuntados, que era próprio dele, ele dizia que fé é a certeza daquilo que se espera. E o que nós estamos esperando neste momento? Temos certeza de que vamos alcançar aquilo que nós esperamos? Fé, mãe da esperança e caridade. Este corolário
como está posto no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Jesus está nos convidando para que saibamos confiar, fazendo a nossa parte. Ele nos convida ao trabalho que é a lavoura, é pegar na enxada, retirando aquela pedra do caminho, é fazer esse mergulho para dentro de si mesmo, reconhecendo as suas dificuldades e trabalhando para saná-las, mas é também estar seguindo, mantendo-se de cabeça erguida diante de qualquer adversidade. Esta fé robusta, ela dá a perseverança, a energia e todos os recursos que nós precisamos para vencer os obstáculos. É a fé inabalável que nos convida no capítulo 6 e 7, nos itens 6 e 7 do capítulo 19, para que nós possamos, nesta compreensão, partir para a caminhada de um mundo melhor. Lembrando que Jesus já havia dito isso, nós sempre trazemos essa fala de Jesus porque consideramos ela fundamental para a nossa vivência neste momento. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós vamos vencer a pandemia, seja aqui na experiência terrestre, seja partindo para a nossa viagem da verdadeira vida. Em qualquer uma dessas condições, se tivermos Jesus aquecendo os nossos corações diariamente, a chama da fé permanecerá sempre acesa, porque teremos a convicção de que as tribulações, as tormentas, elas passarão. Eu vou vencer a Covid, eu vou vencer o desemprego, eu vou vencer a desarmonia familiar. Enfim, é deixar esse pessimismo de lado, essa visão negativa da vida, que a culpa está no outro e não em mim. Então, fazendo estas pequenas mudanças, nós conseguiremos vencer estas tormentas, esta tempestade que, por ora, a vida está a nos apresentar. Mas o próprio Jesus já dizia: depois da tempestade vem a bonança. Então, queridos amigos, queridos irmãos que nos escutam, amigos, corações amigos do KSSF, que possamos confiar mais, que saibamos confiar mais, que possamos abrir as nossas mentes para que essa mensagem do Evangelho de Jesus, ela permaneça como esta chama, sempre acesa em nosso íntimo. Jesus, a cada dia, tem se tornado este hóspede permanente no nosso íntimo, nas nossas convicções, e saindo de dentro de nós para os nossos passos, para as nossas ações, para a nossa caminhada. Que Ele possa nos envolver neste momento com a sua brisa suave, que vai tocar os nossos corações, dando a consolação que necessitamos para vencer as nossas dores. Que Ele nos abençoe, que Ele nos envolva, hoje e sempre. Muita paz para todos nós.